Ora então, bom dia. Bem-vindos a um novo Flag Talk. Meu nome é Ricardo Venâncio e estou aqui para falar de banda desenhada. Queria agradecer à Flag pela oportunidade para dar esta apresentação. Eu queria começar por apresentar-me. O meu nome é Ricardo Venâncio, sou autor de BD, sou ilustrador, trabalho em storyboard. Sou nascido e criado em Lisboa, residente também. Trabalho desde 1999 e comecei como storyboarder de animação. Passei para ilustração editorial, trabalhei em jornais, revistas, mais escolares, tudo alguma coisa que me desse alguma experiência profissional. E por volta de mais ou menos 10 anos atrás fiz alguns trabalhos, comecei a fazer alguns trabalhos de publicidade. Fiz um trabalho em 2006 com uma banda chamada Blessed Mechanism, que me iniciou um bocadinho na área de concept art e concept design. E também... Não? Avançando. Como eu dizia, eu trabalhei com a banda Blessed Mechanism no álbum Sound and Light e isso começou um bocado uma experiência de concept design que eu mantive ao longo da minha carreira, incluindo agora começando a dar aulas de concept design a sério desde 2014. Todo o meu trabalho tem um bocado uma vertente muito de construção de mundos e criação de imagens e o trabalho conceptual de criação de imagem e ambientes. Um bocado o culminar disso tem sido o projeto que eu tenho em banda desenhada, chamado Anorama Dourado, que é uma mistura da minha paixão por banda desenhada desde criança, com este lado de criação de mundos e culturas e geografias e por aí afora. E hoje, a partir deste convite que me foi feito pela Flag para falar sobre o meu processo de banda desenhada, eu escolhi uma página do primeiro livro do projeto, o Anorama Dourado, a Fúria, e vou usar essa página um bocado como atriz para explicar o meu processo, desde o guião até à conclusão, à cor digital. Posso mostrar alguns dos meus trabalhos, não sei se vêem no monitor. É um trabalho de storyboard, alguns que eu já tenho feito. É um trabalho para uma empresa chamada The Criterion Collection, de um box set para uma série chamada Zatoichi, Blind Swordsman. E aqui passamos para a apresentação a sério. O esquema que eu vou apresentar será este, como está aqui na apresentação. Vou começar pelo guião, um bocado visto mais na perspectiva do ilustrador que adapta, que pega num guião e tem que adaptar o que está no guião para uma linguagem visual. Daí passamos para o storyboard, que é essa tradução visual do que está no guião. A parte do desenho, mais relacionada se calhar com os materiais que eu uso. O tratamento do traço, que será a digitalização da página original, e o tratamento depois digital para coloração digital. Nesse lado de cor, vou falar um pouco como
o meu método, como é que eu normalmente pinto, que preocupações é que eu tenho, que processo é que será usado. E pronto, vamos começar. O primeiro passo é o primeiro passo em praticamente todas as indústrias criativas, é a primeira ideia, é o que está escrito folha de, na folha de um guião ou de uma sinopse, ou seja lá o que for. Eu, neste caso, fiz um bocadinho de batata com esta apresentação. Neste trabalho, eu não escrevi um guião propriamente oficial para o livro, uma vez que como eu trabalho o processo inteiro de uma ponta à outra, eu tenho uma espécie de cenografia qual eu sei mais ou menos o que é que quero contar. Eu normalmente faço no meu processo é escrevo uma sinopse minimamente detalhada, com os tempos que eu quero usar, com algum espaço para inventar no meio, e vou passando a bola às minhas outras funções de desenhador e colorista e letrista também. Por isso, o que eu fiz hoje para efeitos de apresentação foi escrever um guião para as páginas para o contexto da página que eu vou mostrar. O que eu queria falar sobre o guião é acerca da informação que o guião precisa ter e a informação que o ilustrador precisa de retirar da história, do que está escrito. Como vêem no texto, estas páginas são ligeiramente simples ou simuladamente simples e não têm muita informação no guião. São páginas de, entre aspas, contemplação e um avanço da história um bocadinho lento. Eu já vou falar do contexto tanto da série como da história em si, para explicar mais ou menos o que é que se passa neste ponto do livro. Mas o que eu queria falar era sobre a informação a reter. Da parte do eu, argumentista, normalmente o que eu me preocupo em colocar no guião é pelo menos a hora do dia em que se passa a ação, condições climáticas, a época, a geografia e o que é que se passa, o que é que acontece na história. Essas são as informações diretas e informações objetivas que temos que ter no guião para trabalhar a história. A informação indireta tem a ver com o que não precisa de estar necessariamente escrito no guião, mas vai ajudar à caracterização ou do ambiente, ou da personagem, ou da situação em si. E aqui eu pus o como e o porquê. O como é de que maneira é que a ação vai decorrer, de que forma é que se pode traduzir isso visualmente, que simbologia é que se pode atribuir a essa ação, seja em termos de atitude da personagem, seja em termos de cor ambiente, seja em termos de elementos que apareçam nos planos. E o porquê vem um bocadinho dessa preocupação. A função é que isso tem na história. História dentro da história é que isso conta. Por isso, vamos passar para o storyboard, que é será o resultado prático toda essa informação que recolhemos do guião. Antes de passar mesmo para o storyboard, eu vou dar um bocadinho de conceito da série.
O projeto do Anuram Dourado fala de uma personagem chamada Anuram. Ele é um guerreiro de um mundo completamente criado por mim. Um bocadinho apoiado em o meu gosto por mitologia clássica e fantasia. E ele é um guerreiro que é super orgulhoso, super eficiente no que faz. Só que tem uma sensação, tem uma noção um bocado desmedida, se calhar, da sua capacidade. E numa noite de euforia, ousa comparar-se à deusa da guerra daquele mundo. A deusa não gosta. E ele é condenado a viver, errar pelo seu mundo, até aprender uma lição de humildade. O problema é que ele não é muito inteligente e a lição vai demorar um bocadinho a ser aprendida, por isso vai dar muito espaço para várias aventuras. Esse é o mote um bocado para todas as histórias da personagem, e é o mote para esta história em particular. E a maneira como eu conto é um bocado reforçada pelas referências que eu tenho dentro deste projeto. Como eu disse, sou fã de mitologia desde que me conheço, fã de super-heróis, fã de tiras de aventura, sou muito fã de humor um bocadinho mais negro, especialmente britânico. E a maneira como eu peguei num herói que podia ser bastante clássico foi construir um bocadinho essa figura e ir à procura um bocadinho do absurdo, lógico na personagem e também no ridículo até certo ponto da personagem. E aí isso ajuda a caracterizar um bocado as histórias e as situações e dar-lhe um toque um bocadinho diferente. O contexto do livro em si, da história em si, a história é relativamente simples. Há uma ameaça no princípio, nas primeiras 2 páginas, mostradas por esta imagem. A deusa Aoni cria uma ameaça para o nosso herói, lança-a sobre a Terra e, por alguma razão que dentro do livro explicada, o Anuram erra por um deserto gelado e vai ser apanhado por uma armadilha a meio do caminho. Isto é a imagem que vocês estão a ver aqui, é o storyboard que eu faço, o tipo de storyboard que eu faço. Isto é um caderno normal A4. Normalmente eu divido a página em 8 páginas de storyboard. Os meus layouts não fogem disto. A partir daqui eu passo para a página final, a página em A3, mas já lá vamos. E eu pus aqui a imagem do storyboard das primeiras páginas para vos ilustrar um bocado o que é que se passa à volta da página que vamos falar. Basicamente, o que eu quis começar por fazer, isto é uma sequência original. No livro há mais 4 páginas adicionadas posteriormente, que é um flashback que explica porque é que o Anuram está onde está. E o que eu quis fazer foi pegar nas posições relativas das 2 personagens, a deusa e o Anuram, e mostrarem que hierarquia é que eles estão dentro da história e dentro da série. Ela vive numa espécie de limbo,
feitos, num plano acima dos humanos, e lança sobre ele uma ameaça. E eu, de uma certa maneira, dentro do esquema da páginas e da composição das páginas, o que eu quis fazer foi criar uma sensação de queda, aproximação de cima para baixo, da visão do leitor até o panorama e até ao momento em que ele é confrontado com a ameaça. Eu agora passo para o storyboard da página em si, e queria explicar porque é que eu escolhi esta página. Esta página, como eu disse, é uma página no meio de algumas que são relativamente simples de escrever, e correm o risco de ter algo aborrecidas numa história de banda desenhada. É uma coisa que uma situação em que aparentemente não acontece muita coisa. A personagem anda por um deserto de gelo, mas o que eu quis fazer foi pegar na página e dar-lhe alguma vida dentro do contexto da série. E daí vem-me esta ideia de trabalhar a página como um todo e fazer uma espécie de ritmo na página, para ilustrar o tempo que leva a ele percorrer este caminho todo. Eu podia ter feito isto com 2 ou 3 planos, relativamente simples, mas o que eu quis foi pegar na função que a página tem, que é a personagem anda um bocado perdida pelo cenário onde ele está, e ao mesmo tempo é um bocado perseguida por um monólogo que depois é acrescentado na lettering, até chegar a um ponto importante, que será o último plano, que é uma técnica muito comum em banda desenhada, que é deixar sempre um ponto de interesse no fim da página, de modo a que o leitor tenha vontade de pegar na página e virá-la para ver o que é que se passa a seguir. Outra coisa que eu fiz foi pegar a página na expressão do protagonista no meio da página. Por isso não é à toa que aquele close-up está no meio da página, porque é um bocado ilustrar o que custa andar ali naquele cenário. Outro ponto que eu quis usar a meu favor é o tipo de leitura que a banda desenhada e o tipo de leitura que existe no Ocidente. Nós, na parte ocidental do mundo, temos a tendência de ler em Z, ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E banda desenhada não foge muito a essa norma. E o que eu tentei fazer, foi pegar na posição relativa da personagem nos vários planos e obrigar um bocado o leitor a mexer os olhos dentro da página conforme eu queria, e nesse esquema de Z. E se formos a ver, as personagens o personagem vai mais ou menos virando para o quadro a seguir, de maneira a conduzir o olhar na direção que eu quero. Outra técnica que eu podia ter usado eram setas, mas achei que não era um bocadinho forçado mais para ajudar na leitura. Eu acho que assim funcionou um bocado na intenção que eu queria.
Aqui passamos para o desenho em si. O desenho, uma das razões pelas quais eu não faço um layout muito mais detalhado daquilo que eu mostrei, e normalmente estes esboços de storyboard são mais ou menos deste tamanho, é porque eu não quero ter a sensação de estar a repisar um bocado passos dentro do desenho. Eu trabalho dentro deste projeto. Isto já vem de um processo de crescimento ao longo de vários anos, e encontrar técnicas que me ponham mais à vontade em termos de resultado final. Eu trabalho diretamente de lápis para cor. Eu não tenho, neste projeto, eu não tenho a base de usar a tinta, fazer a parte final posso mostrar a página original. É uma folha A3, normalíssima, papel cavalinho, aqueles de escola, e eu escolhi porque é que uso papel cavalinho e não outro tipo de papéis. Isso prende-se muito com o facto de eu fazer um lápis final, ou seja, o traço de lápis que eu faço é o que aparece na página final quando eu faço a cor. E depois de experimentar vários papéis, o cavalinho foi o papel que me deu o melhor resultado em termos de atrito de lápis e em termos de guardar a informação que eu quero e a riqueza que eu quero em termos do traço de lápis. As minas que eu uso são minas B. Normalmente gosto de ter alguma maleabilidade nas minas ou nos lápis. E a fotografia mostra um bocado o material que eu uso normalmente nestas páginas, à exceção de uma régua. Fazer os quadros, eu não utilizo muito mais do que isto. A minha preocupação na parte de desenho tem a ver um bocado com traduzir o que eu tenho no storyboard dentro da página e acrescentar algum tipo de personalidade, tanto às expressões como o cenário. Alguma textura também que eu gosto dentro do traço. Há muitos casos em que dentro da página eu consigo mudar de vez em quando às vezes até alguma leitura subjetiva dentro do plano em relação ao storyboard que eu já tinha feito. Há alturas em que eu tinha pensado no resultado, mudo ligeiramente o significado da prancha e do quadro, um quadro específico, e eu tento manter sempre um bocado de vida no processo para não ter aquela sensação de estar sempre a repisar os passos. A história em si está contada no storyboard. Pronto, eu tento que funcione dentro do processo do storyboard, resolvida aí. O lápis é uma questão de conseguir traduzir isso e acrescentar alguns layers à história dentro dessa ideia que eu já fechei no storyboard. A partir daqui passamos para o tratamento digital do traço. Porque eu trabalho com lápis, este processo é um bocado específico. O que eu faço é digitalizar em A3. Eu tenho um scanner A3, um bocadinho antigo, mas funciona muito bem para o que eu preciso. Normalmente com uma resolução de 600 dpi, de maneira a apanhar toda a informação que eu quero. Eu faço o scan em grayscale, em cinzentos,
super puxados em termos de contraste. Como podem ver, a diferença de tonalidade de scan para depois o tratamento. E isso destina-se a eu ter o máximo de informação possível dentro da página. Posso sempre tirar, não posso acrescentar realmente. Ou seja, eu prefiro ter mais grão, ter mais qualidade dentro de digitalização, de maneira a depois, quando eu passar para o programa de cor, que normalmente é o Photoshop, é o básico, eu poder trabalhar o contraste. Neste caso, o que eu costumo fazer é ponho um layer de ajuste em cima da imagem original e trabalho os níveis de maneira a que chegue a mais ou menos ao que eu tinha em termos de traço. Um bocadinho mais contrastado, mas chega a um resultado que me agrade. E normalmente aí passo para 400 dpi, porque 600 é um fecheiro muito grande para trabalhar em termos de cor. E é isso, em termos de digitalização não há muito mais a fazer. O passo 5, que é o último passo, envolve já mais algum trabalho. Eu em cor, eu tenho um trabalho de cor neste projeto que às vezes não tenho noutros projetos. Eu noutros projetos posso desenhar digitalmente, diretamente, seja na Procreate ou seja em Photoshop. Faço arte final tinta. E normalmente isso muda-me um bocadinho o tratamento de cor que eu faço. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais lento. Neste caso, como eu trabalho de lápis, a coisa é um bocadinho mais orgânica e um bocadinho mais lenta. Mas tem traços, tem passos específicos para passo. Um passo que não muda muito são as cores bases. No tipo de trabalhos, por exemplo, eu faço uma coisa que se chama separação de cores, que é atribuir áreas de cor a cada área de desenho. Eu normalmente faço isso em 3 layers básicos, às vezes são mais, mas eu tenho no mínimo 3 layers, que são plano de fundo, plano médio, plano de primeiro plano, background, middle ground e foreground, que me permitem criar permitem-me estruturar um bocado tratamento de cor. Permitem-me depois, no espaço a seguir, poder trabalhar separadamente esses planos e não confundir tudo, depois fazer uma salganhada no tratamento. Por exemplo, na página que nós temos aqui, teria um plano, um background para aquelas montanhas ali atrás, aquele azul ali atrás. Possivelmente teria um de branco para a parte da neve, e teria pelo menos um layer para a personagem. Neste caso eu tive alguns layers adicionais dentro das bases, um bocadinho porque havia alguns pormenores que eu queria trabalhar à parte e queria ter algum cuidado com eles. Tendo essa parte fechada das cores base, tendo essa parte delineada, passo um bocado para a caracterização do ambiente, usando primeiro as sombras e depois efeitos.
A maneira como eu pinto, normalmente, neste projeto, é muito a partir de tons neutros, ou seja, por aspas, tons reais. Eu trabalho o ambiente um bocadinho, se calhar, como no cinema. Eu não lhe dou não decido à partida, como por exemplo em pintura de óleo se diria, não decido à partida os tons finais, os tons que eu uso no princípio não precisam de ser os tons já com uma ideia de iluminação ou com uma ideia de temperatura ou de saturação definidos. O que eu faço é pino um bocado neve, a neve é branca, a armadura dela é dourada, não decido essa parte no princípio e começo a decidir na sombra. As sombras normalmente eu faço se são sombras frias ou sombras quentes. Aí uso as sombras um bocado para modelar o cenário, modelar as personagens, ajudar a enriquecer um bocado o volume das coisas que estão na página. Tento terem atenção mais ou menos o que é o foco da página, e daí passo para uma fase mais de pós-produção que envolve já algum tipo de tratamentos e filtros. E uma coisa que eu me esqueci de dizer no princípio, o traço normalmente, como é um traço que vem acompanhado, é um layer que traz o papel, ou seja, não é só uma layer de traço. Eu normalmente ou multiply ou linear burn, normalmente o linear burn porque me aquece um bocadinho mais a página. Pronto, voltando um bocadinho ao ambiente, aí é que eu decido, aí é que eu fecho um bocado planos e fecho um bocado o ambiente. Decido iluminação, decido temperatura, decido efeitos. Foi um bocadinho a partir daí que, por exemplo, na última fase eu acrescentei esta cor vermelha na cara do panorama, um bocado também para puxar o olho para este plano do meio. Dou-lhe um bocado de textura quando preciso da textura e faço os acabamentos todos, foco algumas coisas, pronto, fecho um bocado o look da página. Às vezes demora algum tempo, é um processo. Eu, como não tive uma formação académica especial, hoje fui aprendendo por conta própria, fui experimentando, fui errando. E então eu tenho uma grande dose de exploração neste processo. Tento várias opções, vários esquemas, ando um bocado de trás para a frente com o processo. Mas felizmente cheguei a um método que me satisfaz e que normalmente chega aos resultados que eu pretendo. A partir daqui passa para uma outra fase, que é o lettering. O lettering aqui eu já não abarco. Não vou falar muito sobre isso porque é uma parte de fora deste processo mais criativo, mas é um processo que também ajuda depois ao final à caracterização da história num todo. Penso que é a minha apresentação a hoje. Não sei se temos espaço para perguntas.